Olha só, um dia bem bonito para a gente gravar mais um vídeo. O assunto dessa vez vai ser gerenciamento de memória, gerenciamento de alocação dentro do computador. E tomara que o dia que você estiver assistindo o vídeo esteja tão agradável quanto está aqui agora. Uma primeira coisa a respeito dessa história aí de memória é a seguinte. Então, olha só, a gente olha uma máquina como essa aqui funcionando. Você sabe que tem mais de uma memória aqui dentro, né? Esse termo memória, ele engloba várias coisas, é genérico. A gente fala em memória primária, memória secundária, memória volátil, SRAM, DRAM e etc. Pois é. O nosso interesse vai ser primeiramente a memória RAM que está ali dentro, e em seguida nós vamos falar em armazenamento assim não volátil, como se diz, né, que seria o caso do disco rígido, e memória flash, né, como essa que está plugada ali, tá? Muitas das coisas que a gente vai conversar agora sobre a memória RAM, vamos dizer assim, quer dizer, eu vou falar pensando em memória RAM, mas a gente vai ver técnicas que vai usar no disco depois. É meio que dois coelhos de uma cajadada só, tá? Mas vamos começar primeiro com... não dá para começar segundo, né? Genial a frase. A gente vai começar aqui vendo algumas ideias básicas aí de memória que eu acho que você tem que ter como programador já. Então vai ser uma revisão, né? Eu espero que não seja novidade. Mas vamos começar. Vou fazer um esqueminha aqui. O primeiro ponto até talvez possa ser uma novidade, que é assim, eu quero falar em geral como que é a anatomia de um processo lá dentro da memória. Nós carregamos um programa do disco ou de SSD para a memória principal para ser executado, e como que fica a organização dessa coisa dentro da memória. Fazer mais ou menos um esquema aqui. Então, vamos dizer assim. Aqui eu tenho um espaço aí da memória RAM. Vamos colocar já uma sequência de endereços. Eu usei essa linha sinuosa, né, querendo dizer que a memória... enfim, que eu tenho um corte aqui, né? Vamos pegar então do endereço 1000 para frente, vai. 1000, 1001, 1002 e assim por diante, para nós termos uma referência. E daí a gente carrega alguma coisa que está lá no disco para a memória RAM. O motivo é bem evidente, mas não custa a gente frisar. A memória RAM funciona muito mais depressa do que o disco rígido. Se eu tivesse, por exemplo, um laço que ficasse acessando uma variável aqui na memória, esse laço vai funcionar bem melhor do que no disco. Então, o tempo que a gente gasta carregando do disco para a memória, que pode ser um tempo meio longo, vai ser compensado depois com esses acessos rápidos que a gente faz aqui, não é isso? Primeira coisa que a gente vai ter que ter na memória, já que eu estou carregando um programa, é lógico, vai ser o código. Então, vamos colocar aqui assim, ó, code. E algumas vezes a gente vê um nome para esse bloco aqui, bloco ou segmento. A gente ouve falar em segmento de texto, tá? Acho que eu vou até escrever aqui no cantinho, em aspas, text. Esse aqui é um nome que vem lá desde antigamente e que ficou assim. Se procurar aí na internet, você descobre de onde que veio isso. Então tá lá, pá, segmento de código, as instruções. Depois do código, o que mais que a gente precisa num programa? A gente precisa também de um segmento de dados, não é? As variáveis que a gente declarou. Então, vamos colocar aqui
Mais um bloco. Já que eu comecei em inglês, vamos continuar com o nome em inglês, data. Se você também procurar na internet, você vai descobrir que nós podemos ter dois segmentos aqui para dados que foram inicializados e para dados que não foram inicializados no nosso programa. Então a gente pode ter dois segmentos separados aí. E, bom, a princípio parece que é isso e que está pronto, né? O que eu preciso para executar um programa? Preciso de código, preciso de dados. Como diz aquele famoso livro do... Quem que escreveu? Acho que foi o Niklaus Wirth, né? Algoritmos mais estruturas de dados é igual a programas. Então tá aqui. Mas se você parar e pensar um pouquinho, você vai lembrar que tem coisa faltando. Vamos escrever aqui do lado um trechinho de código. Posso ter aqui uma variável, então vamos fazer assim. Tá bem? E vamos supor que essa variável está solta. Estou escrevendo aqui em linguagem C ou C++. Se a variável não foi declarada dentro de uma função, então é uma variável global. Né? Pronto, eu já dei a dica. Então a variável está aqui. Aí depois eu resolvo criar uma funçãozinha. Vamos fazer isso um pouquinho mais para baixo. Void f. E dentro de f eu tenho uma variável inteira. Você sabe, essa variável aqui vai ser colocada na pilha de execução. Então pronto, eu vou precisar de uma pilha também. Aonde que eu vou colocar a pilha aqui dentro da memória? A gente vai colocar ela nesse outro extremo. Então, vamos dizer, os dados estão empilhadinhos aqui. Vou continuar com a convenção em inglês, já que eu comecei assim. Então, stack. E isso aqui cresce. À medida que nós vamos empilhando valores, isso aqui vai subindo, ocupando esse espaço vazio aqui. Feito até aí? Então, nossa variável i vai estar aqui dentro do stack em algum cantinho. Acho que eu posso indicar isso com umas flechinhas. Essa variável p foi declarada fora de uma função, então ela é global. E vai estar por aqui. Um pouquinho de nomenclatura, porque eu já vi algumas pessoas confundirem, ou então algumas pessoas terem sido mal informadas anteriormente lá em programação a respeito, tá? Então deixa eu dizer algo a mais aqui. Essa nossa variável p é uma variável em alocação estática. Alocação estática. P corresponde a um endereço de memória física, e esse P, digamos assim, não muda de lugar, né? Então a gente compilou o programa, reservou esse espaço P, na carga do programa esse espaço vai ser reservado aqui, e ele fica lá durante toda a execução, ponto final. Essa variável i não é alocação estática. Esse foi um erro que eu já ouvi mais de uma vez de mais de uma pessoa. A gente poderia dizer que o i tem uma alocação dinâmica, não estaria errado. Afinal de contas, você sabe que esse stack se move, não é? Nós temos os registros de ativação que são empilhados aqui. E dependendo da altura do stack, onde for chamada essa função f aqui, a variável i, logicamente, vai parar no endereço diferente. Ela não tem um endereço estático, não tem um endereço fixo, tá? Imagina que a função g chama a função f.
eu vou ter I numa posição do stack. Imagina que G chama H, que chama F. Você entendeu? O I vai estar em outra posição do stack, tá bom? Então isso aqui não é a alocação dinâmica. Eu já vi chamar de alocação estática, eu já vi chamar também de alocação de pilha, né? O stack allocation. Eu vou colocar entre aspas aqui, eu vou chavear de novo para o inglês, desculpe aí, mas vamos lá. Então, talvez Dynamic Allocation, né? A gente já vai ver depois um outro caso que a gente usa essa expressão, ou Stack Allocation. Com certeza não é estático, né? Pronto. A gente pode ter uma variável estática dentro de uma função, então caso você não conheça isso em linguagem C e C++, lá vai, eu posso fazer isso aqui. Static int n. E se eu escrever isso num programa em C, significa que eu acabei de criar uma variável n em alocação estática, né? Que vai receber um espaço de memória aqui junto com as demais variáveis globais, tá? Para que serve isso, né? Para que é utilizado? Bom, aqui a gente não está numa aula de linguagem C, você vai ter que consultar isso à parte, tá? Mas isso aqui é alocação estática, tá? O modificador de alocação que está aqui na frente, o static, não tem esse nome à toa. Mas vamos seguir aí com o que nos interessa, que é a anatomia de memória. Então, atenção. É um bloco aqui para as variáveis estáticas mesmo, e tem a pilha que aumenta e diminui para parâmetros e variáveis locais. Tá faltando alguma coisa aqui? Sim, tá faltando. Existe mais um tipo de alocação, e é hora de você pausar o vídeo e responder, né? Contar até 10 e responder qual é o tipo de alocação que ainda está faltando aqui. Já pensou? Já resolveu? Tá faltando a gente fazer um malloc aqui dentro, né? Ou equivalentemente usar aquele operador new. Eu vou fazer assim, eu vou colocar... Aonde que eu vou colocar esse malloc? Vamos colocar ele aqui no meio mesmo, né? Digamos que eu tenho uma outra função aqui. Vou fazer duas modificações. Primeiro, eu vou transformar isso aqui num ponteiro. E isso é proposital. No meu exemplo, eu continuo tendo uma variável P em alocação estática. E o conteúdo de P vai ser um endereço de memória. E esse endereço vem, então eu vou colocar aqui no meio. P igual... Normalmente aqui viria um cast, mas eu vou escrever só assim. Malloc 1000, né? E aqui é a alocação dinâmica mesmo, não tem dúvida a respeito disso. Alocação dinâmica. E esse bloco de 1000 bytes vai ter que surgir de um outro ponto aqui. Então nós temos um bloco, mais um bloco aqui dentro da memória, chamado de heap. E toda alocação efetuada através de malloc vai tirar uma fatia do heap, né? Então o resultado dessa chamada aqui vai ser pegar aqui no heap uma fatiazinha de tamanho 1000, tá bom? E o endereço dessa fatiazinha de tamanho 1000 vai estar guardado, lógico, lá nessa variável P. Esse heap aqui, a rigor, tem um tamanho fixo aí pré-determinado. E esse bloco de memória faz parte do espaço de endereçamento do programa. Então, vamos marcar isso aqui destacado em vermelho. Mais ou menos aquela ideia de base e limite, né? Então esse é o espaço de endereçamento, essa aqui é a caixinha dentro da qual o nosso programa existe na memória RAM.
essa memória RAM continua para cima, essa memória RAM no nosso desenho continua para baixo, mas esse é o espaço que o programa tem para existir. E veja só, então, o malloc é gerenciado dentro do programa, né? Não necessariamente isso aqui é uma chamada para o sistema operacional. O sistema operacional fornece para o programa esse espaço aqui, com essa organização. Então ele coloca o código lá em cima, crava o registrador IP e começa a executar, coloca a pilha aqui embaixo, aponta o registrador SP para cá e coloca as variáveis globais ali no lugarzinho delas, né, durante toda a etapa de carga e relocação. E sobra um bloquinho aqui do heap, que vai ser o lugar de onde a função malloc vai extrair espaço para ela, tá? Espaço para aqueles pedidos que a gente fizer. Até aqui está tudo jóia. Vamos para uma segunda pergunta desse vídeo aqui. O que a gente pode deixar como está nessa figura e o que será que a gente precisa alterar caso eu vá trabalhar com um programa que seja multi-thread? E eu estou pensando em thread... Não, pode ser thread de usuário também, né? Mas eu pensei inicialmente aqui em thread de kernel, tá? Mas veja lá esse desenho. É hora de você pausar o vídeo e responder essa pergunta. O que permanece, o que muda se eu tiver uma aplicação multithread? Pausa o vídeo agora. Feito aí? Primeira coisa que você tem que lembrar, assim, de bate-pronto. Se a gente tem mais de uma thread de execução, e seja thread de kernel ou seja thread de usuário, então a gente tem uma situação como se duas funções fossem ativadas lado a lado. Está aqui no desenho, uma função tem as suas variáveis locais, tem os seus parâmetros que são alocados na pilha. Se eu tiver duas funções e as duas funcionam em paralelo, eu não consigo fazer isso com uma pilha só. Certo? Então eu vou ter que desmembrar. Eu preciso de duas pilhas para poder fazer essa execução. Se tem um programa multithread que disparou 10 threads, muito bem. Então você precisa de 11 pilhas. Certo? Deixa essa conta para você fazer. Essas pilhas todas aí vão ter que ser colocadas aqui dentro desse espaço. Aí, veja, esse desenho aqui está bem fora de escala. O espaço reservado para um programa, né, entre nosso suposto base e limite aqui, é um espaço bem grande. Então, de maneira que a gente consegue alocar várias pilhas aqui no meio do caminho, tá? E será que é só isso? Bom, a gente tem algumas opções agora em relação a fazer um programa multithread, né? Que são as seguintes. Você pode ter apenas um heap, e esse heap, à medida que cada uma das threads fizer uma chamada malloc, ela recebe um pedacinho do bolo, né? Como eu falei, a gente vai tirando pedacinhos do heap e fornecendo. Vai ter uma questão se a gente tiver chamadas paralelas para alocação de memória. Aí, nesse momento, é bom a gente ter mais de um heap. Isso eu vou deixar para você pensar também, ok? Essa aqui, então, é a organização básica da coisa. E o que a gente está interessado em pensar é como que nós gerenciamos esse heap aqui. Pelo menos é isso que eu vou usar como pano de fundo para a conversa desse vídeo. Acontece que essa ideia de gerenciar o heap, ela vai se estender depois também para disco rígido e para memória flash como um dispositivo SSD, tá? O gerenciamento consiste em você saber o que foi alocado ou não. A cada vez que surge um novo pedido, eu tenho que ser capaz de identificar aqui dentro do heap quais são as áreas livres ou não, e identificar se eu posso atender esse novo pedido. Então, no fundo, o que a gente vai fazer é conversar sobre a implementação da função malloc. Como que eu posso criar uma função malloc para mim, para gerenciar um heap.
Se você quiser fazer um exercício de programação, você poderia até pausar o vídeo aí uns 10, 15 minutos, tomar um café e tentar resolver o problema por si próprio e depois comparar com as opções que nós vamos conversar aqui no vídeo, tá? Eu vou falar sobre 3 técnicas e, como eu disse, eu vou usar o RIP como pano de fundo, mas se a gente trocar memória por disco, muitas ideias vão ser parecidas, porque no disco rígido eu também preciso saber quais são as áreas livres e as áreas ocupadas para poder gravar arquivos, tá? Então, como eu tinha falado antes a respeito de 2 coelhos, é mais ou menos essa a história do vídeo. Antes de começar a falar do malloc em si, entretanto, eu quero dizer mais uma coisa a respeito de RAM e agora uma característica de funcionamento da memória que também é relevante para a gente. Aqui vai mais uma pergunta para você, antes de eu escrever nessa página. Quais as diferenças entre uma CPU de 32 bits e uma CPU de 64 bits? Pausa o vídeo e pensa na resposta. Pensou? Eu espero que sim, se não, pausa o vídeo, porque vale a pena você comparar o que você imaginar com o que eu vou dizer. Vou repetir mais uma vez o que eu costumo falar nas aulas. Você apenas escutar passivamente, né, e não fizer um esforço interno para deduzir, para entrar no conteúdo da matéria, não é a mesma coisa, né? Realmente não é para você absorver o conceito. Então eu vou supor que você pensou um pouquinho, que você tem uma resposta engatilhada e que você vai comparar comigo agora. Então, sim, CPUs de 32 bits e CPUs de 64 bits. A primeira diferença, mais óbvia, seria pensar o seguinte. Olha, isso aqui é a largura dos registradores internos da CPU. Se você tiver uma CPU de 32 bits, você consegue fazer cálculos com números de 32 bits, né? Mas às vezes isso não é suficiente. Vamos dizer que você precisasse fazer um cálculo mais extenso aí a gente recorre a essa CPU maior. Pronto, tá bom. Então, eu vou ter um jogo de registradores de tamanho diferente, eu também vou ter uma ULA, unidade lógico-aritmética, também diferente, e os barramentos internos de comunicação dentro da CPU, né, também. Mas não é só isso, tá? Tem uma outra coisa. A gente tem que pensar agora a interface entre a CPU e a memória. E essa que é a parte interessante da brincadeira. Vou colocar aqui memória RAM e vou colocar aqui CPU e vamos para mais um desenho. Você sabe, a memória RAM é dividida em bytes, né? E a gente consegue indexar esses bytes individuais aqui. Vou até desenhar alguns, vai. 2, 3, 4... Pronto, e assim por diante. E aí a gente tem os endereços 0, 1, 2, 3, etc, etc. E um determinado código que rode aqui na CPU pode acessar esses bytes individualmente. Um exemplo fácil disso é a gente chegar a escrever algo assim. Char síndice 3, por exemplo. Então, eu estou acessando a 4ª posição de uma string, isso aqui é linguagem C. Estou acessando a 4ª posição de uma string e escrevendo um caractere na tela. Isso aqui é um byte individual. Então, a gente precisa ter a capacidade de mirar em qualquer um desses bytes aqui e fazer operações com ele, né? Seja extrair para a CPU, ou seja, inversamente, escrever um byte na memória. Perfeito. Mas recorde, a gente está pensando aqui em CPUs de 32 e 64 bits,
que são capazes, então, de fazer cálculos dessa largura. Suponha a seguinte situação agora. Era uma vez uma CPU de 64 bits, ou seja, isso aqui é igual a 8 bytes, não é isso? Essa aqui é de 32, então são 4 bytes. E um belo dia, essa CPU aqui tinha que fazer um cálculo e puxar um número da memória. Então, puxar um inteiro, como a gente diz, um inteiro longo em C, um inteiro de 8 bytes. Pelo que a gente conhece, assim, do básico de memória, eu iria imaginar ter que fazer os acessos, né, dessas 8 posições de memória e puxar para a CPU. Só que isso seria um contrassenso. Então, eu criei uma CPU que trabalha 64 bits. Hoje em dia a gente tem CPUs aí com taxas de 3, 4 GHz de clock interno, né, de velocidade. E essa CPU quer fazer essa conta, eu digo, não, calma CPU, espera, não tenha tanta pressa assim. Vou lá, leio um byte, né? Depois eu vou lá, leio o segundo byte, a CPU, mas eu quero o número, eu quero calcular. Calma, CPU, calma. Escuta os passarinhos lá fora, ó, terceiro byte. Você entendeu, né? Não vai dar certo isso. A gente já tem um desbalanceio porque só pelo clock interno a CPU já é mais veloz do que a RAM. Tá? São circuitos que funcionam a velocidades distintas. Basta você dar uma olhadinha aí em especificação de RAM, especificação de CPU, rapidamente você descobre isso. Não deve ser novidade para você, né? Ah, vou comprar um chip de memória e ele tem, não sei, 1333 MHz, né? Você já viu alguma especificação assim? Então, e a gente pode ter uma CPU de 2, 3 GB. A velocidade não é igual. Então a memória já é lenta. Se além disso você for fazer 8 leituras, bom, enfim. Então, vamos lá, uma segunda característica de uma CPU 64 bits é ter um barramento de dados aqui. Então, vamos fazer assim. Data bus de tamanho 64. Ou seja, essa nossa CPU de 64 bits não lê 1 byte por vez, ela lê 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esse bloco de memória aqui é lido de uma vez só, tá bom? O barramento de conexão é tamanho 64. Quando a gente precisa fazer uma leitura de um caractere só, como esse caso aqui, putchar S índice 3, então talvez eu esteja interessado em ler apenas uma das letrinhas que está aqui dentro. Só que para a CPU isso não faz diferença, digamos assim. A leitura vai ser feita desse bloco inteiro. Aí alguém vai chegar e dizer, mas André, isso é um desperdício, por que eu vou fazer assim? Não é um desperdício, a CPU foi feita para trabalhar com 64 bits. Então se você ler apenas uma letrinha e não usar as demais informações, elas são descartadas e pronto, tá? Na hora de fazer a escrita, funciona do mesmo jeito. Mas lembre que entre a RAM e a CPU a gente tem um mecanismo de cache aqui no meio, né? E daí essa questão, por exemplo, de eu fazer update só de 1 byte no meio de um bloco, vamos deixar para o cache resolver, né? Lá na aula de arquitetura a gente resolve isso. Aqui o que interessa para nós é que a leitura é feita sempre em blocos de tamanho 8. E por acaso, embora a gente possa indexar cada byte individual, a memória é vista pela CPU sempre em blocos de tamanho 64 bits ou 8 bytes, neste exemplo, né? Você entendeu? Se fosse uma CPU de 32 bits, seria de 4 em 4. Perfeito. Agora, digamos que a gente compile um programa em linguagem C e por algum acaso do destino, uma variável caia na fronteira entre esses blocos aqui. Essa aqui é uma fronteira virtual, né? Isso que eu estou desenhando em vermelho não existe de verdade na memória. A gente pode indexar os bytes individualmente, mas repetindo de novo, a CPU lê esses blocos que a gente está vendo aqui, lê os blocos inteiros. O que aconteceria se eu declarasse uma variável qualquer,
por exemplo, algo assim, int n, e essa variável caísse, por exemplo, aqui. O inteiro de 32 bits e caísse na fronteira. Para fazer leituras ou escritas dessa variável, a CPU teria que fazer duas operações. Ela se obriga a fazer a leitura desse bloco e depois a leitura do outro bloco. Ou seja, porque uma variável foi colocada de uma maneira ruim, digamos assim, na memória, o nosso programa acabou de perder eficiência. Como que a gente resolve isso? Enfim, garantindo que nunca um objeto vai cair em cima de uma fronteira dessas, tá? Isso recebe um nome em programação, a gente chama de alinhamento. O alinhamento é uma coisa que o compilador vai garantir para nós. O alinhamento existe para as variáveis de uma maneira geral, ou seja, à medida que nós vamos fazendo declarações de variáveis em linguagem C, vamos imaginar um exemplo aqui. Então eu faço lá char C com uns 3 bytes aí, depois eu coloco o inteiro n, depois eu declaro mais um caractere aqui, depois eu declaro um float, e assim por diante. Você concorda comigo que dependendo de como eu fizer essas declarações aqui, tudo meio desconjuntado, eu corro o risco de uma dessas variáveis cair em cima de uma fronteira assim, né? O compilador vai garantir para nós que isso não ocorra. Ele pode ou trocar variáveis de lugar, né, se precisar fazer isso, ou ele pode ir além e usar uma coisa chamada de enchimento de memória. Ele pode acabar deixando espaços vazios, né? Empurrar essa variável aqui um pouquinho para baixo e os bytes que sobram deixar vazios. Então isso é conhecido, vou usar o termo em inglês agora, padding. E isso é especialmente utilizado se a gente tiver uma situação assim, olha, struct s, vai lá e fecha. Quando eu declaro um bloco assim, uma struct, ou então uma classe, e a gente tem um objeto inteiro que vai ter que ser colocado aqui dentro da memória, né? E dentro da struct, então, o compilador pode colocar espaços vazios conforme seja preciso. Não sei, vamos inventar algo aqui. Pode precisar botar um espacinho, né? Para poder garantir que as coisas não vão cair nessas fronteiras, né? E quando ele vai alocar as estruturas em si também, ele vai procurar, aí não o compilador, o programa, tá bom? O programa em funcionamento, ou, por exemplo, a função malloc, o sistema operacional, todo mundo vai estar sempre pensando nisso. Se eu tenho que alocar alguma coisa, eu vou procurar alocar em uma fronteira. Tá? Sempre procurando essa lógica para evitar que um campo de uma estrutura, algo assim, obrigue a CPU a fazer 2 acessos para, enfim, para conseguir aquele dado. Feito? Essa noção de alinhamento é bastante importante na memória. A gente tem alinhamento de páginas, alinhamento de estrutura, alinhamento de variáveis individuais. E, bom, no disco a gente não tem essa questão. O disco a gente vai falar outro dia. Então, vá lá. Agora a gente pode começar a pensar sobre a função malloc. Nosso problema agora é como que eu gerencio espaços livres e espaços ocupados. Vou fazer assim. A gente pode voltar de novo nesse diagrama. Eu vou repetir a questão colocando um pouquinho mais em contexto. Queria que você me desse uma primeira solução para a gente implementar essa função malloc, que vai ter que fazer o seguinte: eu tenho um grande bloco aqui de memória,
a rigor livre, tá? Que a gente pode empregar como a gente quiser. E de repente alguém faz um pedido para mim, olha, eu preciso de uma fatia desse bloco aí, de tamanho 1000. Depois vem uma outra pessoa, olha, eu quero uma outra fatia, agora eu quero uma fatia de tamanho 200. Depois chega alguém e pode devolver memória, né? Porque não são exatamente fatias de bolo. Alguém pode chegar, não, lembra aquela fatia que você me deu? Sim, então, tá, tô devolvendo a fatia para você. Então, e eu preciso saber, então, ao longo do funcionamento do programa, perdão, quais são os blocos aqui que estão livres, quais são os blocos que estão ocupados. Como que a gente poderia fazer, né, um jeito simples, um jeito bem simples, para controlar esses dois estados, livre, ocupado. Pausa o vídeo, pensa um segundo. Pensou aí? Eu estou colocando uma situação que é booleana. Ou está livre, ou está ocupado. Eu acho que um jeito fácil de resolver isso é pensando em zeros e uns. A gente poderia ter aí para esse heap uns flagzinhos booleanos dizendo para a gente se aquilo está ocupado ou não. Vou desenhar aqui o que eu estou imaginando. Então aqui a gente tem o heap, né, um grande bloco aí de memória. Aí vamos fazer ele quadriculado assim. Aí estão todos os bytes, tá certo? E depois alguém pode chegar, ou seja, né? Alguém, eu quero dizer, chega o programa e diz, eu quero um pedacinho aí e tal. E aqui dentro a gente precisa saber o que está livre ou não, e daí a gente vai usar a ideia desses booleanos para poder gerenciar. Você lembra, será que você já viu assim, reparou, por exemplo, tem shopping center, quando a gente olha lá dentro da garagem do shopping center, tem umas luzinhas no teto, né? Então você olha de longe, a luzinha muda de cor, né? Ou vermelha ou verde, e ali você tem as vagas de garagem que estão ocupadas ou não. A gente podia usar essa ideia do shopping center aqui, então eu vou criar um painel. Já que eu não vou colocar as luzinhas aqui, imagina que eu faço do lado. Faço aqui um painelzinho, podia ficar até na frente do shopping, né? A hora que você chega lá, tem um painel de luzinhas, tá? Algo assim, tá? E daí, para cada posição aqui, a gente tem uma luzinha lá. Para cada vaga de garagem, eu tenho uma luz indicando ou não. Então, por exemplo, se alguém pediu memória para mim aí, e de repente esse trecho aqui ficou ocupado, vamos dizer um trecho 3x3, tá? Essa memória aqui alguém já reservou e está usando. Então eu teria aqui o trecho correspondente, os bits, né, iam estar acesos, tá bom? Então umas luzinhas acesas aqui dizendo, olha, essa região está ocupada. Essa é uma maneira de resolver o problema, é uma primeira técnica. Então vamos dar um nome para ela. A gente fala em gerência de alocação ou gerência de memória, vamos dizer assim. Vamos dar um nome, bitmap. Um mapa de bits, né? Afinal de contas, isso aqui é um mapa da garagem do shopping, ou isso aqui é o mapa do heap que eu tenho na memória, tá bom? Uma luzinha para cada vaga. Mas a gente pode fazer umas otimizações aí, porque se eu deixar só do jeito que tá, não vai estar assim muito legal não. Agora eu vou dar um problema para você resolver aí, tá? Você vai precisar de caneta, calculadora. Bom, calculadora não. Eu quero saber o seguinte. Imagina, vamos botar aqui a folha de papel. Imagina que eu tenho um heap. Problema bem fácil, né? Na verdade eu falei calculadora, mas... Olha só, eu tenho um heap e o tamanho desse heap aí é 1 KB.
eu quero saber qual que vai ser o tamanho do bitmap, né? Sabendo que para cada vaga eu tenho uma luzinha, qual vai ser o tamanho do bitmap? Questão fácil. Pausa o vídeo e calcula aí para mim. Fez o cálculo aí? Já já a gente vai conferir. Então eu falei assim, meu RIP tem tamanho 1 KB. Você deve saber que isso daí corresponde a 1024, né? 1024 bytes. Pois bem, o bitmap equivalente a isso aqui, eu não vou dizer o número exato, é assim, é um pouco mais de 100 bytes que a gente vai gastar de bitmap. É um pouco mais, tá? Um pouquinho mais do que isso aqui. Eu estou fazendo de propósito não dar resposta porque eu quero que você calcule. Olha só, então eu tenho um RIP de tamanho 1024 e eu gasto um pouco mais de 100 bytes para administrá-lo. Então aqui está dando mais ou menos 10%, não é isso? É muita memória. É um gasto muito elevado para fazer gerenciamento. Assim, não está dando certo. Veja, o nosso problema é gerenciar a memória, saber o que temos de memória livre ou não, mas o nosso gerente, a nossa técnica de gerenciamento é muito ruim. Eu estou gastando muito recurso. Então a gente precisa de uma forma mais eficiente. Essa ideia aí do bitmap é uma ideia bacana porque é muito simples, é muito intuitiva, né? Fácil implementar ali estrutura de dados e tal, mas não está econômico. Aí eu pergunto para você, pensa na função malloc, como a gente costuma usar ela no programa, pensa bem nela, e pensa no bitmap, no que a gente pode fazer para economizar, porque do jeito que está, não está muito bom. Pausa o vídeo e responde. Hoje são várias perguntas, hein? O que você pensou? Talvez fazer compressão do bitmap, aplicar um zip nele? Não vai dar certo, porque, olha só, a gente vai ter que descomprimir para poder extrair a informação. E eu vou descomprimir isso aonde? Pô, eu tenho que descomprimir na memória para ler a informação. Não vai dar. Se a gente pensar no uso da função malloc, como eu disse, tá? Quando ela está em funcionamento no programa, então volta aqui. A gente não faz malloc por causa de 1 byte. Não existe isso, tá certo? Eu aloco 1000 bytes aqui, aloco 100 bytes lá, crio uma struct num programa, aloco essa struct, crio um objeto, aloco o objeto. Então, normalmente a gente vai fazer alocações que tem um certo tamanho, tá? Mas não um byte individual. O que significa que fazer a gerência de bytes individuais não é uma boa ideia. Vamos fazer diferente. A gente vai dividir a memória em pedaços, assim, em blocos. Já que eu estava falando em bolo, né? Lembra que eu falei, vai lá no RIP e tira uma fatia? O que acontece a hora que você vai na padaria? O bolo já vem cortado, né? Normalmente a torta está lá esperando a gente na vitrine e ela já vem cortada e você compra as fatias de tamanho pré-definido, né? Mesma coisa, sei, uma padaria, você pede uma fatia de pizza pronta. Vem uma fatia, você não pede uma fatia em centímetros. Ou você compra a fatia ou não, tá certo? Aí, logicamente, tem algumas pizzarias, algumas padarias aí que tem fatias menores, tem algumas que vão ter fatias maiores. Essa é uma decisão da pizzaria, essa é uma decisão da biblioteca. A hora que a gente implementa a função malloc, nós fixamos, né, um tamanho de bloco. Olha, meu bloco vai ter tamanho X, né? E nesse desenho que eu estou fazendo, já que eu dividi o meu RIP em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos, então o nosso bitmap correspondente vai ficar bem pequenininho. Vai ser tão somente uma coisa assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e acabou. Pronto.
E aí, se eu tenho um bloco inteiro aqui que está alocado, a gente vai ter uma luzinha acesa aqui, né? Então, o bitmap ficou bem menor, tá certo? Dependendo, lógico, aí do tamanho da fatia, o bitmap fica bem menor, fica uma coisa razoável. Assim como também é razoável pensar que o malloc não vai trabalhar com bytes individuais, tá bom? Essa ideia de trabalhar em blocos é muito comum. Nós utilizamos essa ideia na gerência de memória. Já anuncio que nós utilizamos essa ideia também na gerência de disco. Ela tem um lado negativo, mas como tudo mais aí em computação, a gente sempre procura um balanceamento entre os negativos e os positivos, digamos assim. Vou ilustrar do que eu estou falando. Imagina aí que eu tenho blocos de tamanho 8. Porque eu criei um sistema aí, implementei o meu malloc. Blocos, tamanho 8. Tá bom? O que vai acontecer agora quando eu receber diferentes pedidos de um programa, pedidos de alocação? A gente vai fazer juntos aqui, vamos imaginar 3 casos. Suponha aí que eu receba um malloc de tamanho 6, um segundo malloc de tamanho 8 e um terceiro malloc de tamanho 9. Como que vai funcionar nosso esqueminha aí de bitmap? Para esse malloc aí de tamanho 6, então deixa eu tentar desenhar... Bom, vamos fazer aqui os blocos. Para esse malloc aí de tamanho 6, o sistema vai reservar um bloco. O bloco tem tamanho 8. Então, vai sobrar 2 bytes aqui. O programa que fez o pedido vai utilizar só uma parte do bloco, só que o programa ganha o bloco inteiro, tá certo? Você chega na padaria e diz, olha, eu não tô com muita fome. Olha, ou você compra uma fatia de bolo, ou você não compra uma fatia de bolo. Eu não vendo pedaço de fatia, certo? A gente vende fatia de bolo, não pedaço de fatia de bolo. Então você leva isso aqui inteiro para casa e o espaço que sobrou, sobrou, tá? Esse espaço aqui não pode ser aproveitado por um outro pedido de alocação, né? Ficou ali perdido, digamos assim. Paciência. Aí para uma malloc de tamanho 8, aqui é fácil, a gente deixa um bloco inteirinho, né? O processo lá, quem pediu leva o bloco e fica feliz da vida. Pronto. E para um pedido de tamanho 9, o que a gente vai ter que fazer é encontrar na memória, né? O nosso sistema de malloc vai ter que examinar o bitmap e vai ter que encontrar 2 blocos livres, um bloco do ladinho do outro. E esses 2 blocos livres vão ser entregues para quem fez o pedido. Esse processo aí que fez o pedido, nessa chamada de função, vai utilizar então 9 bytes. Vou continuar colocando aqui 8, 8, 8. Lá tinha sobrado 2, aqui vai ser um pouquinho mais feio. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei certo? 4, 7. Isso mesmo. Tudo isso aqui vai acabar sobrando, mas de novo, é a mesma situação lá da padaria. Você levou 2 fatias para casa, você usou uma fatia e um pedacinho, mas não tem jeito, porque o nosso sistema trabalha com fatias inteiras, com blocos inteiros, né? Então a gente está vendo aqui um certo desperdício que acontece, e esse desperdício vai depender do tamanho dos blocos
com os quais o nosso sistema trabalha e o tamanho das alocações que são feitas. A gente tem que procurar um certo balanço nisso, tá ok? Mas não tem como fugir. Se fazer um bitmap em que eu tenho um flag por byte é uma coisa que não é assim realizável, não dá para fazer isso, tá? Nós temos um nome para esse problema aqui, que você tem que conhecer. E para dar um nome, então eu vou destacar bastante uma coisa. Perceba o seguinte, a gente aloca um bloco e dentro do bloco sobra um pedaço. Aqui nesse exemplo, novamente, né, eu aloquei um conjunto de blocos e dentro sobrou uma parcela sem uso. Né? Sobrou um pedacinho, sobrou uma parcela, sobrou um fragmento. Pois é, a gente chama isso de fragmentação interna. Sempre que você ouvir falar em fragmentação interna, então se refere, o interno é dentro, né? Então eu aloquei alguma coisa e dentro desse espaço alocado tem um fragmento que ficou sem uso. Por quê? Porque, digamos assim, a pessoa que me pediu não queria tudo isso de memória, mas é a maneira como eu trabalho, ok? Essa é a fragmentação interna. Deixa eu desenhar de novo aqui, para a gente lembrar. Então, mais ou menos assim, malloc. Aí, esse malloc aqui arranjou para a gente um bloco. Só que dentro desse bloco sobrou um pedacinho sem uso, né? Por quê? Porque a unidade de alocação é tal que não é um múltiplo do que a pessoa pediu para mim. Pronto. Fragmentação interna. Como você já pode ter imaginado, eu dividi a folha porque a gente tem um outro tipo de fragmentação. Fragmentação externa. Primeiro, eu vou explicar a fragmentação externa com o exemplo que você vai imaginar, ok? Então acompanhe aí. Você é programador, suponha que você rode um código que faz o seguinte. Nós temos um laço que gira 1000 vezes e a cada iteração do laço nós alocamos um bloco de memória, um pedacinho, todos os pedacinhos do mesmo tamanho, tá ok? Imagina que inicialmente a memória do computador estava limpa, livre. E daí a gente alocou 1000 bloquinhos. Depois que a gente alocou os 1000 bloquinhos, a gente roda um outro laço e libera todos os bloquinhos pares. Tá? Conseguiu imaginar? Primeiro a gente aloca 1000 blocos, né? A memória estava limpinha, aloquei 1000 blocos. Aí depois os blocos pares eu liberei. O que vai acontecer? Essa memória vai ficar parecendo uma zebra. Concorda comigo? Bloco livre, bloco alocado. Bloco livre, bloco alocado. Suponha que a gente tivesse a memória aí, um heap de 1 KB e que a gente fez isso. Metade do heap está ocupado, metade do heap está livre. Concorda? Eu fiz a zebra. Se eu perguntar para o computador, quanta memória tem? Eu tinha 1 KB, ele vai dizer, olha, eu tenho 500 livre. Aí eu peço para ele, então me dá 500 bytes. Ele vai dizer, não posso. Aqui, vamos fazer a ilustração. Esse aqui era o heap. Eu aloquei uma série de blocos. E depois eu liberei os blocos pares. Os ímpares ficaram ocupados. Então esse aqui é um bloco ímpar, está ocupado. Esse é ímpar, está ocupado. Esse é ímpar, está ocupado também. Olha só, metade está livre. Não é verdade? Metade da memória está livre.
Aí se eu chegar para o sistema operacional e falar, ou não para o sistema operacional, né, para a biblioteca lá, eu quero alocar metade da memória. O que eu vou receber de resposta? Não tem metade da memória livre. É lógico que não, eu tenho blocos separados. Isso é fragmentação externa. Tem uma outra maneira de ilustrar isso, que eu gosto, que é mais ou menos assim. Aqui a gente tem um carro, aqui eu vou ter um outro, e aqui eu vou colocar mais um. Vai lá. E esses carros estão estacionados, tá bom? A gente está olhando aí uma série de carros que está estacionado na rua. Todos estão paradinhos num quarteirão. E de repente aparece mais um carrinho aqui, vou colocar um carrinho azul, igual aquele ali. E esse carrinho tá andando, procurando uma vaga para estacionar. E ele não acha, ele não consegue encaixar nessa vaga aqui, não consegue encaixar na outra, e pronto, né? Aqui tem um pouquinho de espaço também, e ele não consegue entrar nesse quarteirão. Se a gente perguntar para o sistema de alocação, ele vai dizer assim, então vamos supor, aqui eu tenho 1 metro livre, aqui eu tenho mais 2 metros, aqui eu tenho mais 2 metros livre, faz de conta que aqui eu tenho mais 1, tá bem? Se eu perguntar para o sistema de alocação quanta memória livre existe disponível, ele vai responder, eu tenho 1, mais 2, mais 2, mais 1, ou seja, eu tenho 6 unidades livres. Aí eu digo, então que legal, eu quero malloc 6, afinal essa é a memória livre. E eu vou receber de resposta dele, não. Aí você vai dizer assim, mas peraí, eu pergunto quanto a memória livre e você me diz que tem 6. Eu peço para alocar 6, você não dá? Você está maluco? Se o sistema operacional pudesse responder, aliás, a biblioteca de alocação pudesse responder, ela ia dizer, não, eu não estou maluco. Acontece que estou sofrendo aqui de fragmentação externa. Existe espaço? Existe. Só que esse espaço está fragmentado. Então eu não consigo ter um bloco inteiro, um bloco contíguo, onde dê para encaixar o pedido, né? Esse carrinho aqui caberia, pela escala do meu desenho, num bloco de tamanho 4. Eu tenho mais do que 4 livre, só que não em memória contígua. Então, a fragmentação interna se refere a um pedaço dentro de um bloco que eu não consigo acessar, enquanto a fragmentação externa, como você está vendo, vem desse efeito de zebra, né? Como eu tentei exemplificar aí, tá? Essas fragmentações meio que acontecem sempre. E dentro dos sistemas de memória, o que a gente vai tentar fazer é trabalhar com parâmetros como tamanho de bloco, que sejam mais adequados vis-à-vis, quer dizer, em função daquilo que o sistema recebe como pedidos. Tá bem? Vamos lá.